Os brasileiros realizaram mais de 2 bilhões de exames médicos no ano passado, o que representa uma alta de 11% em comparação a 2022. Sobre este assunto, conversamos com Ademar Paes Júnior, coordenador do painel Abramed. Muito bom dia, boa tarde já, né? 12h28 para você. Obrigada pela gentileza de nos atender e também trazer um pouco desses levantamentos. Já queria te perguntar quais os fatores principais que ajudaram a contribuir, né, para esse aumento na realização de exames diagnósticos pelos brasileiros. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com toda a audiência da Jovem Pan. São múltiplos fatores, né? Eu acredito que nós temos mais acesso à informação, né, por parte da população. A gente viu um aumento, ainda que pequeno, no número de beneficiários nos planos de saúde, né, e isso tem um impacto direto no aumento dos procedimentos realizados no Brasil, né, considerando que esses procedimentos são, em sua maioria, relacionados a exames, esse aumento, né, relacionado a exames no setor de saúde suplementar. E no SUS também, a gente tem visto aí um aumento também progressivo, né, da realização desses exames, não na mesma proporção, mas também vem aumentando. E, é claro, acredita-se que a tecnologia e também os avanços médicos acabam influenciando no número de exames realizados, e parece que atualmente a população está mais preocupada mesmo, né, com a saúde. Muitos médicos têm dito isso, né? A gente conversa com vários especialistas, né, e eles têm falado que as pessoas têm buscado mais, têm se interessado mais. Algo também em relação a isso que acabou interferindo para esse resultado? Sem dúvida, né? Nos últimos anos, né, especialmente com a transformação digital, as pessoas passaram a ter mais acesso à informação, né, e passaram a conhecer mais e até a exigir mais na qualidade dos atendimentos, né? E nessa exigência da qualidade dos atendimentos, essa postura mais participativa, né, tem também levado a procurar mais atendimento médico. Nós tivemos aí, né, a partir do ano 2000, nós tivemos a pandemia, e um legado que a gente pode dizer que houve em relação à pandemia é que as pessoas passaram a prestar mais atenção na sua saúde, né? O país como um todo passou a prestar mais atenção em relação à saúde e os cuidados necessários para que a gente possa ter mais longevidade, para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade, né? A saúde, ela é o nosso próximo estágio civilizatório, né? Nós precisamos aí trabalhar diuturnamente para que a gente possa levar mais saúde para mais pessoas, assim como a gente luta para que essas pessoas tenham moradia, tenham vestimentas, tenham alimento, né, tenham educação. A gente também precisa batalhar para que essas pessoas tenham cada vez mais acesso à saúde e cada vez com maior qualidade. Lembrando que saúde não é apenas acesso, né? Saúde também é desfecho, né? E aqui vem um ponto importante em relação aos exames complementares, né? O exame complementar, ele é extremamente importante quando ele influencia uma decisão no tratamento ou no monitoramento desse paciente, incluídos os programas de prevenção. Nós temos tanto exames de diagnóstico por imagem, quanto exames laboratoriais, entre tantos outros. Esses são os dois mais conhecidos, pelo menos. E isso é extremamente importante que seja difundido, né, para que a gente possa aí melhorar os desfechos. Porque às vezes a gente vê falando muito sobre acesso, olha, as pessoas conseguiram atendimento, conseguiram ser atendido no hospital, num serviço público ou privado, mas nós precisamos agora começar a disseminar a cultura do desfecho também, o que é absolutamente complexo no Brasil, né, considerando, né, que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde, muitas vezes a gente tem dificuldade em continuidade de tratamento em algumas situações,
E na saúde suplementar, como mais de 80% dos planos de saúde são relacionados a planos empresariais, né, muitas vezes a gente tem a perda da continuidade desse paciente num mesmo plano ou numa mesma empresa. Às vezes ele muda de emprego, às vezes ele muda de plano de saúde e você acaba perdendo essa continuidade da jornada. Esse é um grande desafio que a gente precisa trabalhar, né, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, estudar melhor essa jornada para que a gente possa interferir nos fatores que possam reduzir o custo global do setor de saúde, né, que hoje está cada vez mais alto, né? O Brasil hoje ele vem vendo os custos de saúde aumentarem sem ter uma contrapartida na geração de riqueza por parte das empresas, ou seja, a lucratividade das empresas, o crescimento das empresas, que representam aí quase que mais de 80% do financiamento desses planos, não estão conseguindo acompanhar esse crescimento nos custos do setor de saúde. Então, esse é um grande desafio, investir mais em prevenção, investir mais na jornada do paciente e não olhar somente o acesso, olhar também o desfecho. Ademar, nosso comentarista Diogo vai também te fazer uma pergunta, participar dessa nossa conversa. Diogo. Boa tarde, Ademar, um prazer falar consigo. Uma queixa recorrente e legítima de quem usa rede pública é que demora-se muito para poder fazer um exame e muitas vezes depois de feito a pessoa acaba não tendo o retorno no momento desejado, pelo menos. De outro lado, profissionais de saúde dizem que há muita gente que faz exames e sequer vai buscá-los. Talvez até porque tenha passado tanto tempo que o sofrimento desse tempo tenha resolvido a questão. Mas também se escuta na rede suplementar que muitos médicos pedem exames demais. Será que aí estaria um problema para o nosso atendimento de saúde e que poderia ser melhorado se atacassem essa questão com firmeza? Eu acho que o primeiro ponto é em relação a buscar os resultados de exame, né? Hoje, muitas vezes se fala entre 15% e 20% por alguns atores do ecossistema, mas o levantamento que a Abramed fez ficou abaixo de 4%, né? Então é um número ainda... Nosso objetivo é 0, mas ainda é um número relativamente pequeno ante ao que a maioria acaba aí difundindo, né? Então, esse é um desafio que a gente precisa. Em relação à indicação dos exames, realmente, a gente precisa trabalhar para a gente evitar a fragmentação do atendimento do paciente, né? Então, por que eu digo isso? Porque o paciente, na maioria das vezes, acaba tendo um atendimento muito fragmentado. Ele vai a diversos especialistas, ele mesmo seleciona o que ele considera ser a melhor opção no encaminhamento dele, e às vezes esse atendimento fragmentado acaba gerando mais atendimentos e mais solicitações de exames, né? A gente precisa combater, não é interessante para o sistema ter exames mal indicados. Agora, a realização de exames de uma maneira bem indicada vem transformando a medicina nos últimos anos. A medicina, ela vem trazer somar, a medicina diagnóstica vem somar a todo o conhecimento médico qualitativo, né? Ou seja, a interpretação do médico, ela vem a somar com dados quantitativos, medidas objetivas que permitem que a gente possa identificar, seja por um exame de imagem, seja por um exame laboratorial, a gente consegue aí agregar e interferir. Mas esse é um desafio. E aqui eu quero chamar a atenção de algo que a gente precisa se preocupar. A qualidade do ensino médico pode ser um grande problema de custo nos próximos anos, porque se o médico ele não é bem formado, ele tende a solicitar exames, procedimentos, encaminhamentos que não são desnecessários, ele diminui a capacidade de resolução. E essa é uma grande crítica até por parte das entidades médicas em relação à dificuldade que existe para controlar a abertura indiscriminada de escolas médicas sem a menor condição e controle de qualidade. Então, o grande desafio, jornada, segundo, medir acesso e também medir desfecho, e também ficar bastante atento em relação à qualidade da formação dos médicos, para que dentro desse sistema, diminuindo a fragmentação, a gente também tenha profissionais bem qualificados para pedir o exame certo, para a indicação certa. Agora, Ademar, para esses desafios que você apontou, né, como jornada, desfecho, o fato da pessoa ir lá realizar o exame e depois não conseguir dar continuidade, né, então é um exame ali
ali perdido. O que já está sendo feito? Já há estudos para mudar esse cenário? O que pode ser feito daqui para frente, até para o futuro, e expectativas do futuro em relação a esse volume de diagnósticos, de exames diagnósticos? Eu queria destacar aqui o papel da inteligência de dados em relação a essa jornada do paciente. A gente precisa ter acesso a estruturas de atendimento, sem dúvida nenhuma, isso precisa, a gente ter as estruturas físicas, postos de saúde, hospitais, né? No caso da saúde suplementar, tem uma rede bem qualificada, bem definida, disponível, né, para todos, mas a inteligência de dados ela é essencial. Aliás, a gente sempre, quando a gente conversa sobre eficiência no setor de saúde, a gente precisa falar de 3 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar da assistência médica, ela precisa ser assistência multidisciplinar, não apenas médica, ela precisa ser de excelência, né? A gente tem que buscar o que há de melhor, convergindo para os padrões internacionais. Segundo lugar, a gente precisa ter uma comunicação muito assertiva, não só apenas do profissional com o paciente, mas também uma comunicação em relação a como o sistema precisa funcionar adequadamente, né? E aqui o papel da comunicação muitas vezes é auxiliado por parte do meio jornalístico em relação a isso. A gente viu o papel fundamental que teve na Covid, que teve na dengue e assim por diante. E o terceiro pilar é a inteligência de dados, né? No SUS, a gente vê aí, através da criação da Secretaria Especial, né, de Integração de Dados, que a gente, inclusive a Abramed firmou uma parceria com a secretária especial, Ana Estela Haddad, que vem, é um trabalho pioneiro, é um trabalho muito importante para a gente amadurecer essa integração de dados entre municípios, estados, né, e o governo federal, para que o SUS possa realmente integrar essas informações para a gente reduzir desperdício, reduzir solicitações desnecessárias de procedimentos, exames, encaminhamentos, referências, contra-referências e assim por diante. E na saúde suplementar, esse desafio é muito maior, né? Por quê? Porque existe uma questão de interoperabilidade de dados que precisa ser vencida, são múltiplos sistemas que funcionam nos mais diversos planos, nas mais diversas empresas, nos mais diversos hospitais e clínicas, mas é algo que precisa ser enfrentado e já vem sendo discutido, né? Por quê? Porque se o paciente, ele porventura trocou de emprego, ou a empresa para onde ele trabalha trocou de plano de saúde, né? Esse histórico dele não pode ser perdido. E, infelizmente, nem sempre os pacientes têm as melhores práticas de armazenamento das suas informações, dos seus dados, e é uma obrigação do sistema auxiliar esse paciente nessa jornada. Afinal de contas, é uma jornada recente, né? Vejam que, só para ter um exemplo, quando a ANS foi criada, né, lá no início do governo Fernando Henrique, a gente ainda praticamente nem tinha redes sociais estabelecidas no país. A internet estava começando, né? E vejam hoje a revolução tecnológica que nós temos, né? E isso gera aí uma certa obrigação para a gente rever essas regulações, essa legislação. E digo mais, isso não é algo que os atores do ecossistema não saibam. Todos nós sabemos, e inclusive a gente percebe por parte das agências regulatórias uma maturidade muito grande em relação a esse aspecto. Eles sabem, mas nem sempre no Brasil, né, até pelas conjunturas que nós vivemos, você fazer alterações na regulação, na legislação de um tema tão sensível quanto planos de saúde. Mas eu vejo que nós estamos tendo avanços tanto no SUS quanto na saúde suplementar. O que a gente precisa é caminhar mais rápido, porque a capacidade de pagamento do sistema, tanto no setor público, por parte dos impostos que o governo arrecada e transfere para o financiamento do SUS, vem sendo cada vez mais escasso, considerando a escalada de gastos que o governo vem enfrentando. E o segundo aspecto, dentro da saúde suplementar, as empresas estão tendo dificuldade em arcar com os reajustes desses planos. Então, se a gente não agir rápido, não agir de uma maneira preventiva, a gente vai estar colocando em xeque esse benefício tão desejado pelos funcionários das empresas e esse acesso tão importante para as populações de menor renda. Antes da gente encerrar essa entrevista, o Diogo tem mais uma pergunta para você.
Pois é, Damari, bem nessa linha de racionalização dos custos e evitando desperdícios, é muito comum a gente ver uma pessoa vai num clínico geral que pede uma série de exames, alguns de diagnóstico, aqueles de rotina, e quando detecta alguma coisa duvidosa mais específica, nos recomenda ir a um especialista. E esse especialista, por vezes, e já aconteceu comigo inclusive, ele pede mais uma vez muitos dos mesmos exames já feitos, dizendo que ele faz questão que sejam refeitos de novo por uma ou por outra razão. E a gente sabe que todos eles estão nas nuvens. Aí haveria algum impedimento legal que o médico pudesse ver o exame solicitado por outro? Ou tem uma forma que poderia ajudar a racionalizar não só a vida do paciente para não fazer exame desnecessário, como os custos para as operadoras e para o próprio SUS, que reflete no final das contas em custos para o usuário, né? Não, esse ponto é essencial que você tocou, né? E eu acredito que não há uma limitação legal, né? Embora a gente tenha que ter uma atenção especial, especialmente pelos agentes reguladores em relação à LGPD, né, para que a LGPD não seja uma barreira para o aumento de eficiência do setor de saúde, mas sim uma aliada, né? Mas existem aí algumas barreiras tecnológicas. Realmente, a maior parte dos exames estão nas nuvens, mas não todos, né? A gente tem aí, a partir das grandes redes de laboratórios, uma incorporação tecnológica já bastante madura, mas se a gente vai para o Brasil, e nós temos aí vários níveis de maturidade tecnológica nos diversos prestadores em todo o país, né, especialmente quando você vai para regiões menos desenvolvidas economicamente, né, nem sempre essas tecnologias estão tão disponíveis, né? Então, o que a gente precisa ter é uma simplificação do ponto de vista de interoperabilidade, e aqui a gente fala até de nomenclatura, né? O Brasil, ele é tão grande que muitas vezes a nomenclatura dos exames é diferente, né? Então, para você criar um sistema único para o país inteiro, isso gera mais dificuldade, mas o que você falou é o nosso objetivo, é justamente você, e você fez absolutamente correta essa jornada. Você primeiro conversou com um clínico geral, que depois ele evidenciou a necessidade de encaminhar para um especialista. O que a gente vê na prática é que às vezes as pessoas vão a múltiplos especialistas até acertar o especialista correto daquela enfermidade ou daquele problema que ele está enfrentando. E a segunda questão é essa integração de dados, que ele é na nuvem, mas ele requer uma tecnologia de interoperabilidade. Os sistemas precisam conversar de uma maneira confiável e com uma cibersegurança que permita que esses dados não fiquem vulneráveis, né, nessa confirmação. Mas não é só um direito do médico verificar os exames anteriores, como é até um dever desse médico verificar todos os exames anteriores para realmente evitar a possibilidade de fazer uma repetição desnecessária, porque no final do dia todos pagam, né? Se você tem desperdício, o médico vai ter uma remuneração menor, o laboratório vai ter uma remuneração menor e vai ter uma menor capacidade de investimento em tecnologia, o paciente vai pagar mais caro o plano de saúde e a gente acaba tendo o que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos, né? Uma concentração dos serviços em grandes empresas, né? Isso não é, do ponto de vista conceitual, algo favorável para o sistema de saúde, né? A gente tem um sistema saudável, um sistema que gere resultado, que permita a entrada de novos participantes, que tragam novidade, que tragam inovação, né? Tanto na área dos planos de saúde, quanto nos prestadores, quanto nas empresas que fornecem para o sistema, né? Um sistema saudável traz um benefício para todas as pessoas, para todo o país de um modo geral, né? E quando a gente vive em crise, né, a primeira vítima é a criatividade. Você já elimina a criatividade nos momentos de crise. Segundo ponto, quando você começa a ter um sistema que ele é dificultoso, que você não tem resultados claros, né? O incentivo para novos entrantes fica muito reduzido e aí você diminui a concorrência, você acaba monopolizando e acaba acontecendo algo que aconteceu em outros setores aí, porque a gente sabe que quando a gente tem poucos prestadores nos setores, isso acaba prejudicando de um modo geral. Os planos de saúde, por exemplo, nos últimos anos, a curva de número de empresas, né, número de planos de saúde vem reduzindo o tempo inteiro. Hoje você praticamente não tem planos de saúde que oferecem planos para pessoa física. Hoje basicamente é somente para a empresa. Então isso tudo são reflexos de anomalias do sistema de saúde que a gente precisa em conjunto, né, com boas ideias, com um espírito de cooperação,
trabalhar para que o nosso país tenha uma saúde de classe mundial, porque o objetivo é que o brasileiro possa consumir uma saúde de classe mundial. O mesmo que a gente consome em São Paulo, em Porto Alegre, em Manaus, seja o mesmo que esteja disponível em Tóquio, né, em Berlim, em Nova York, né, isso que nós queremos para o povo brasileiro. Conversamos com o coordenador do painel Abramed, Ademar Paes Júnior. Mais uma vez, muito obrigada por todas essas informações, esse compartilhamento de informações também. Uma boa tarde para você, um ótimo início de semana. Até uma próxima. Até a próxima, muito obrigado.